Olá, seja bem-vindo ao canal Dia a Dia com Física. Aqui eu vou mostrar para vocês que a física faz parte do seu dia a dia. Hoje, continuando o nosso assunto de ótica, nós vamos fazer duas experiências muito simples, fáceis de vocês fazerem na casa de vocês e reproduzirem também junto comigo. Então, nós vamos ver alguns conceitos que têm relação com essas experiências. Então, acompanhem aqui o vídeo e fiquem aqui até o final. E se vocês ainda não se inscreveram nesse canal, se inscrevam e ativem o sininho, assim vocês não perdem nenhum detalhe. Então, hoje nós vamos continuar de onde paramos na aula passada, onde nós vimos várias propriedades da luz e introduzimos o assunto de ótica. Então, hoje eu quero construir com vocês uma câmara escura e um periscópio. Então, para isso, eu vou passando tanto os conceitos que a gente precisa, quanto o passo a passo ao longo do vídeo. Então, a principal propriedade que a gente precisa entender para poder construir uma câmara escura é a propagação retilínea da luz. Então, sabemos que a luz ela se propaga em linha reta, e para isso, para ter uma visualização melhor disso, nós representamos a luz por setas, que são os raios de luz, ou uma seta ou várias setas que pode ser um feixe de luz. Então, nós vamos ver que na câmara escura, como é essa propagação retilínea da luz. E é bom saber que a câmara escura ela é o princípio básico das câmeras fotográficas. Então, quando a gente tiver a nossa aula sobre instrumentos ópticos, eu vou explicar isso melhor, mas só já para a gente saber que uma câmera escura é a base de uma câmera fotográfica. Então, já deixei aqui o esquema do que nós vamos montar daqui a pouco. Uma câmera escura, então, é uma caixa que a parte interna dela é escura. Aqui está em verde para melhorar a visualização, mas vocês vão ver no experimento que nós vamos fazer uma caixa toda preta na parte interna. E o que consiste a câmara escura? A câmara escura ela vai ter, então, aqui um orifício, certo? Esse pontinho vermelho aqui é um buraquinho que nós vamos fazer na nossa câmara, que vai permitir a passagem de luz. Então, aqui nesse esquema, nós temos aqui uma vela, que é o nosso objeto, então, representado aqui pela letra O, e os raios de luz, eles surgem em todas as direções, certo? O que nós fazemos para poder visualizar melhor os efeitos é desenhar alguns deles. Então, eu estou aqui apenas desenhando dois deles, um que sai daqui e outro que sai daqui, das pontas do meu objeto. Imagine que esse objeto está sendo iluminado por alguma coisa, certo? Não só por esse fogo aqui da vela. E aí, a propagação retilínea da luz faz com que o raio que sai daqui, ele vem aqui até essa parede. Aqui ele encontra uma parede e não consegue ultrapassar. E ele passa por este orifício. E o raio que sai daqui de cima também vai passar por esse orifício e também vai encontrar essa parede. Então, percebam que nessa parede, ele vai formar a imagem de ponta cabeça, invertida. Então, aqui esse I está representando a imagem. E nós temos a distância do objeto até o orifício e da imagem até o orifício. Então, nós vamos ver que essas distâncias e essas alturas representam essa equação. Então, a razão entre a altura da imagem e a altura do objeto é igual à razão entre a distância da imagem e a distância do objeto. E sim, gente, sempre vai ser invertida essa imagem, certo? Nós vamos ver que tanto nas câmeras fotográficas como no nosso olho, as imagens também são criadas de forma invertida. Então, isso é uma coisa comum dos instrumentos ópticos. Então, agora vamos ver o passo a passo da nossa experiência. Então, agora nós vamos fazer uma câmara escura. Você vai precisar de 2 papéis cartões pretos, um quadrado de papel alumínio, 4 cm por 4 cm, um quadrado de papel vegetal de 10 cm por 10 cm, além de tesoura, estilete e cola.
Atenção, se você é uma criança que está assistindo esse vídeo, peça para um adulto te ajudar nas partes que precisa cortar. Você vai desenhar este molde com essas medidas nos 2 papéis cartões. Lembrando que a parte de dentro do papel deve ser a parte preta. Em um dos moldes, você vai fazer um recorte de 2 por 2 no centro do molde. No outro, você vai também, no centro do molde, fazer outro recorte, agora de 8 por 8 centímetros. Para esses recortes é mais fácil utilizar o estilete. No primeiro recorte que você fez, que é o recorte menor, você vai colar o papel alumínio. Vai fazer um pequeno furo no meio do papel alumínio. Você pode usar uma agulha para fazer esse furo. No segundo recorte que você fez, que é o recorte maior, você vai colar o papel vegetal. E vai ficar dessa forma os 2 moldes, um com papel alumínio, o outro com papel vegetal. Agora você pode montar as 2 caixas separadamente e pode deixar secando aí por um tempo. Você pode usar a sua criatividade e enfeitar a sua caixa como você quiser para elas ficarem bem bonitinhas. Depois você vai colocar a caixa que tem o papel vegetal dentro da caixa que tem o papel alumínio e vai ficar dessa forma. E agora é só você utilizar a sua câmara escura. Como eu disse para vocês no vídeo, as imagens vão ficar invertidas, né? Então de cabeça para baixo. Para poder mostrar isso aqui no vídeo para vocês, eu coloquei uma vela e o flash do meu celular ligado, como vocês podem ver aí. E agora eu vou apontar a câmera escura para esse conjunto de luzes. E assim a gente pode ver que a imagem está aparecendo invertida. A vela deveria estar em cima e o flash do celular deveria estar embaixo. Se estiver de dia aí, você olhar também pela janela do seu quarto, você pode ver o céu na parte de baixo. Então agora é só aproveitar a sua câmera escura e sair olhando tudo por aí. Então, agora nós vamos ver algumas propriedades para poder construir um periscópio. Vocês sabem o que é um periscópio? Periscópio é aquele instrumento, vocês já devem ter visto em filmes ou em desenhos, que é muito utilizado em submarinos, onde sobe um cano do submarino e é possível ver o que está na superfície, né? Então isso é feito utilizando a ótica. Então nós vamos ver como que isso é possível. Então para isso nós precisamos ver primeiro as leis da reflexão. Então a luz, ela tem essa propriedade de se refletir, né? Nós enxergamos as coisas, os objetos, porque uma luz atinge esse objeto e essa luz mesmo se reflete. E essa reflexão é o que chega nos nossos olhos. Então, como que isso acontece? Então, imagine aqui que nós temos uma superfície e vamos novamente representar a luz pelos raios, certo? Então, eu vou chamar o raio que chega nessa superfície de raio incidente. Ou seja, esse raio incide aqui na superfície. E vai ter um raio que também vai se refletir. Então, vou chamar ele de RR, que é o raio refletido. Nessa superfície, eu também coloquei aqui uma reta imaginária, que nós vamos chamar de normal, certo? Mas ela é imaginária. Por que eu coloquei aqui essa reta? Para a gente ver qual é o ângulo do raio incidente e do raio refletido em relação à normal. Então, eu vou chamar de I, o ângulo do raio incidente, e de R, o ângulo do raio refletido. Então, todo raio que incide vai ser refletido, certo? Então, qual é a primeira lei da reflexão? A primeira lei é que o raio incidente, o raio refletido e a normal vão estar sempre no mesmo plano. Ou seja, nessa figura aqui eu tenho o meu plano. Todos eles vão sair desse plano. Então, o raio incidente, a normal e o raio refletido. E a segunda lei é que o ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão. Então, esse ângulozinho aqui, I, vai ser igual a este ângulozinho aqui, R.
Então, essas leis, elas também funcionam para os espelhos. Então, vamos agora ver os espelhos planos. Então, toda superfície que for lisa, regular e que a reflexão for perfeita, ela pode ser considerada um espelho plano. E nós vamos ter dois tipos de imagens nesse espelho. Então, lembra que eu falei para vocês que o objeto, ele pode ser pontual ou extenso. Então, se um objeto for pontual, então pontual é quando as dimensões são desprezíveis, né? Então, eu vou representar somente por um ponto. Então, nós vamos desenhar os raios, né, se propagando aqui em direção ao espelho. E nós vamos desenhar a projeção destes raios. Então, sempre vai haver a reflexão e a projeção do raio. Então, vejam que aqui, imaginem que nós vamos ter uma normal aqui para esse raio e uma normal aqui para esse raio. Então, estes ângulos, ó, esse é o meu raio incidente e este é meu raio refletido. Desenhei outro raio, né? Este aqui, outro raio incidente e aqui outro raio refletido. E os ângulos, né, tem que ser os mesmos. Então, o ângulo aqui e o ângulo aqui. Vejam que aqui, essas duas linhas, elas nunca vão se encontrar. E a imagem, ela sempre vai se formar, a imagem de um objeto pontual, vai se formar onde os raios se encontram. Ou onde a projeção dos raios se encontra. Então, se esses raios nunca vão se encontrar, então a projeção deles vão se encontrar. Então, aqui onde eles se encontram, eu tenho a minha imagem. E, sendo um espelho plano, a distância do meu objeto para o espelho e da minha imagem para o espelho é a mesma. Vejam que aqui é x e aqui também é x. Então, espelho plano, essas distâncias não se diferenciam. Vão ser sempre iguais. E se eu tenho agora um objeto extenso, ou seja, onde as dimensões agora vão importar, eu vou ter mais ou menos o mesmo esquema, certo? Então, eu vou ter raios incidentes que serão refletidos. Então, tá aqui a reflexão de um, aqui a reflexão de outro. Só que esses raios, aqui na reflexão, eles vão se cruzar. Então, a minha imagem ela vai ser formada atrás do espelho dessa forma. Então, da mesma forma, a distância é a mesma e a altura também é a mesma. Então, se eu tenho aqui A e A', digamos, e aqui eu tenho E E'. Então, eu tenho os pontos, né, da onde saiu o raio da imagem, do objeto, e os pontos onde chegou na imagem. Então, essa altura do objeto vai ser igual à altura da imagem. Então, agora vamos ver a propriedade fundamental de um periscópio, que é a associação de espelhos planos. Então, vou mostrar aqui para vocês uma imagem. Então, a gente pode ver que nessa imagem nós temos dois espelhos planos e um objeto, mas nós não temos somente duas imagens, nós temos mais de duas imagens. O número de imagens que nós podemos ter vai depender sempre do ângulo em que esses espelhos estão. Então, não sei se você já teve essa experiência, mas quando eu era criança, minha mãe tinha um guarda-roupa onde as duas portas do meio eram um espelho. Eu adorava fechar as duas portas e ficar olhando no meio delas. Então, eu via várias de mim, né? Então, ali eu já estava fazendo uma experiência, já estava experimentando a física no meu dia a dia. Então, conforme eu ia fechando mais a porta, mais imagens minhas eu via. Então, isso é porque o número de imagens vai depender do ângulo. Então, nós temos essa continha aqui para fazer, né? 360 graus dividido pelo alfa, que é o ângulo entre os espelhos, menos 1. Então, isso vai nos dar o número de imagens. E a gente tem que saber que quanto menor o ângulo, mais imagens serão formadas. Por isso que quanto mais eu ia fechando, mais eu ia vendo as minhas imagens se formando. E se o ângulo chegar igual a zero, ou seja, quando os dois espelhos estão paralelos, então serão formadas imagens infinitas. Bom, então eu coloquei aqui um esquema
de como é um periscópio, né? Então, nós temos uma espécie de uma caixa, onde nós temos dois espelhos. Então, aqui tem um espelho, aqui tem outro espelho. E qualquer objeto, né, que esteja sendo iluminado ou que emita luz, vai mandar os seus raios de luz aqui para esse espelho. Quando a imagem for formada aqui, a primeira imagem, essa imagem vai servir de objeto para o outro espelho. Então, esse outro espelho vai enxergar essa imagem como um objeto. Então, novamente vai ter raios de luz viajando aqui para cima, ao encontro desse espelho. Então, é dessa forma que a pessoa que está olhando aqui em cima consegue ver o que está ali embaixo. Ou também pode ser o contrário, pode ser a pessoa olhando aqui. Deixa eu desenhar um olho aqui bem rapidinho. E o objeto estando aqui. Então, dá para ver das duas formas. Tanto faz se você está aqui e quer enxergar algo que está lá em cima, ou se você está lá em cima e quer enxergar algo que está lá embaixo. Claro que dessa outra forma é mais utilizado, né? Porque é muito utilizado em submarinos. Então, os submarinos estão submersos na água e querem enxergar algo que está acima da água. Então, agora vamos fazer o periscópio. Para isso, você vai precisar de um papel cartão preto, dois espelhos pequenos e iguais, e também vai precisar de tesoura, estilete, cola e fita adesiva. Então, mais uma vez ressaltando, se você é uma criança e está assistindo esse vídeo, peça ajuda aí a algum adulto na hora de utilizar a tesoura ou o estilete. Então, primeiro você vai desenhar este molde. Então, este molde tem 4 retângulos iguais. A largura deste retângulo vai depender da largura do espelho que você está usando. E a altura do retângulo vai depender da altura que você quer fazer o seu periscópio. Lembrando que quanto mais alto, mais distante vai poder estar o seu olho da coisa que você quer observar, né? Do seu objeto. Então, quanto mais alto, mais legal vai ser o seu periscópio. É importante também que aqui a parte de dentro também seja a parte preta, porque o preto vai fazer com que absorva mais luz, então você vai conseguir aproveitar melhor o seu instrumento. No entanto, se você não tiver aí um papel cartão preto, você pode utilizar caixinhas de leite, caixinhas de cápsula de café. Todas essas caixas retangulares você pode utilizar para fazer o periscópio. Veja aí na figura que em 2 partes você vai precisar recortar com o estilete. Então, vai ficar com 2 quadrados vazios na sua caixa. E é onde os espelhos vão ser posicionados. Então, agora você precisa posicionar os espelhos. Eles têm que ficar inclinados. O ideal é que fiquem com 45 graus de inclinação. Então, eu coloquei um esquema mais ou menos como os espelhos devem ficar em relação aos quadrados que você recortou no passo anterior. Então, vai ficar mais ou menos assim. Eu precisei colocar fita adesiva, não consegui com a cola, né, fixar os meus espelhos. Talvez você consiga, dependendo de como for os seus espelhos e da qualidade da cola também. Mas, se você não conseguir, você também pode usar a fita adesiva que dá certo. Agora é só você montar a sua caixa, colar nas partes indicadas e deixar secar. Novamente eu coloquei fita adesiva para que ela seque bem certinho, mas essas fitas adesivas eu vou tirar posteriormente. E de novo, você pode usar a sua criatividade para deixar o seu periscópio o mais bonito possível. Então, o meu ficou dessa forma, como vocês podem ver. E agora é só você olhar na parte de baixo e ver as coisas que estão em cima, olhar na parte de cima e ver as coisas que estão embaixo. Pode sair por aí olhando para tudo também com o seu periscópio. Bom, então chegamos ao final de mais um vídeo. Se vocês fizeram essa experiência ou se ainda vão fazer, tirem foto e compartilhem comigo lá no Instagram, @diadiacomfísica. Se vocês ficaram com alguma dúvida, eu vou deixar todos os materiais na descrição e também vocês podem deixar as dúvidas nos comentários. Então, gostaria de pedir que vocês compartilhassem esse vídeo, curtam o vídeo e obrigada por terem ficado até o final. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!